Licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133, artigo 45 a 54. Subseção 2. Das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: inciso 1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4. Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística. Inciso 5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1. É empreitada por preço unitário. Inciso 2. É empreitada por preço global. Inciso 3. É empreitada integral. Inciso 4. Contratação por tarefa. Inciso 5. Contratação integrada. Inciso 6. Contratação semi-integrada. Inciso 7. Fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto, de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos e especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: inciso 1. O responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3. A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado desde que demonstrada a superioridade das inovações
propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 7º e 8º vetado. Parágrafo 9º. Os regimes de execução a que se referem os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Subseção 3. Dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios: inciso 1, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Inciso 2, do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados: inciso 1, a responsabilidade técnica; inciso 2, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens; inciso 3, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2º. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação do serviço terceirizado. Inciso 1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. Inciso 2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3. Estabelecer vínculo de subordinação com o funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Inciso 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição
para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado e, inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender à administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o fundo de garantia do tempo de serviço em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: inciso 1, registro de ponto. Inciso 2. Recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário. Inciso 3. Comprovante de depósito do FGTS. Inciso 4. Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Inciso 5. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Inciso 6. Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma prevista em norma coletiva. Subseção 4. Da locação de imóveis. Artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74 desta lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação, nas condições de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras na forma definida no artigo 26 desta lei. Capítulo 3. Da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1º.
Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá: inciso 1. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Inciso 2. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenham integrado o edital e seus anexos.